Oi pessoal, tudo certo? Tem estreia na área, é The Gifted, a mais nova série da Fox sobre os mutantes da Marvel. E a gente tá aqui pra falar sobre o primeiro episódio, o episódio piloto, que estreou nessa segunda-feira nos Estados Unidos e terça-feira aqui no Brasil pela Fox. Pra quem não sabe, ela tá passando toda vez um dia depois. Assim como o Star Trek Discovery tá saindo em todo mundo pela Netflix, um dia depois. A gente tem um dia depois ele pela Fox, que você pode então acompanhar. Nas segundas a gente vai ver Star Trek Discovery, nas terças nós vamos ver The Gifted, porque começou... Muito bem. Entregou o que eu esperava que ele ia entregar pelos trailers, pelas sinopses, pelo fato de ser uma série da Fox e não do FX, então a gente esperava uma coisa mais família, mais voltada pra isso, uma coisa um pouquinho mais light, não tão loucona que nem foi Legion. Mas trouxe aquela vibe X-Men que eu queria ver nessa série, que foi uma coisa que Legion não teve muito. Verdade, essa é uma das partes principais, eu acho, dessa série. Ela se liga muito mais com as histórias que a gente já conhece do universo X-Men, apesar de eu não sei onde é que ela se encaixa na cronologia, porque ela fala de algumas coisas que a gente não sabe muito bem de onde é que vieram, como por exemplo a questão dele citar que os X-Men não existem mais, citar que houve confrontos, a Irmandade não existe mais também, que houve confrontos que, né, ocasionaram vários problemas para os mutantes em geral. Sim, que tudo isso foi resultado da briga entre os dois, da briga entre o Charles e o Magneto, causaram esse caos que a gente vê as consequências em The Gifted, que é uma sociedade em que foram criadas leis para impedir o uso de poderes pelos mutantes. E mutantes que usam os poderes são presos, são feitas experiências neles, e tem uma divisão do governo chamada Sentinelas, que vão atrás desses mutantes e agem como as operações secretas dos Estados Unidos agem com potenciais terroristas islâmicos atualmente nos Estados Unidos. Eu acho assim que a série ela ganhou por ter esse ponto de ter uma ligação com o universo do cinematográfico, por ter o Bryan Singer na direção e ele sabe onde é que ele tá. Ele não é muito bom em acertar linha temporal, a gente já sabe disso. Mas ele é um bom diretor para apresentar uma coisa que os X-Men sempre fazem muito bem nas HQs e a gente viu poucas vezes no filme porque os filmes acabaram sendo filmes de ação com os personagens que a gente conhece. Eles não tocam mais nesse assunto desde o 2, do X-Men 2, o confronto. O confronto não, o confronto é o terceiro, né? X-Men 2. X-Men 2. Desde o X-Men 2 não se fala mais do drama de ser mutante. Sabe, a gente teve aquela cena ótima do Bob falando pros pais que o poder dele e eles tratando, mas como assim tu é e tal, e aquele preconceito, e foi só o que a gente viu por último, a gente nunca mais tinha visto. No 3 teve um pouquinho, no 3 mas o 3 é ruim. Teve a questão da vampira, que foi curtíssimo, horrível. E a questão do anjo, que também foi curtíssimo. Foi mais sobre a Jean do que sobre a questão, apesar do filme ter a cura. Mas a gente tá falando sobre os filmes do X-Men, vamos falar sobre a série. Eu só quero dizer que, é isso que eu queria dizer. Nos filmes eles tratam de uma forma muito rasa essa questão, e dessa vez a gente consegue ver através dos olhos de uma família que não é uma família preconceituosa como as famílias eram também nos filmes do X-Men, que tu via eles como pessoas extremamente ineptas a tratar com isso, e não, é uma família que tem justamente o papel, o pai, de prender mutantes. E eles acabam sendo confrontados com a situação que eles são mutantes, e a forma como a filha revela e a forma como eles tratam o assunto é uma forma muito, muito dia a dia nosso, assim. É a mesma coisa que revelar que, eu sou gay, mãe, sabe? Tipo, foi uma coisa que, pra ele, a mãe dela, não, mas como assim? E aí a mãe dela tentando ser toda liberal, mas ao mesmo tempo não sabendo como lidar com a informação. E é uma coisa que é muito bem passada pela Amy Acker e pelo cara que faz o Bill Compton. Stephen Moyer. São dois... Marido da Anna Paquin. Mas é muito bem passado por eles, e eu acho que isso também enriqueceu bastante esse primeiro episódio. Exatamente, eu gostei muito do relacionamento entre eles, do relacionamento entre ela e ele. No começo eu achei que ele fosse ser aquele cara sisudo e ela a mulher ressentida, porque o marido nunca tá em casa, mas não, eles fazem piadinhas uns com os outros, eles se dão bem. E os dois irmãos também, eles têm aquelas briguinhas de irmãos, mas ela quer ensinar ele como usar os poderes, ela cuida dele porque ele é o irmão mais novo dela, e ele respeita ela porque ela é a irmã mais velha dele. Então eu acho que a dinâmica familiar ficou muito legal e eu acho que fugiu um pouco dos clichês que a gente podia ter. Sim. Apesar de ter muitos clichês. Bastante. Que, tipo, o bullying, ele descobrir que ele tem os poderes deles por causa da raiva e de ter sofrido algum tipo de violência.
que foi o que a gente viu com o Eric, por exemplo, sabe? Sim. As cenas de perseguição também são meio vagas, meio... A gente já sabe como é que vai se desenvolver aquela cena, não tem nada de muito novidade, que era uma coisa que Legion trazia muito bem, que era os confrontos eram muito diferentes. E essa não, essa é uma cena bem padrão, bem água com açúcar, assim, que a gente costuma ver. A ação não foi o forte desse primeiro episódio. Não. O forte mesmo foi estabelecer esse clima, assim, de terror para os mutantes, sabe? O pavor dos mutantes, eles tentando fugir, sendo perseguidos, paranoia. E esse drama familiar que foi muito bem colocado, a relação deles com os outros mutantes também, isso ficou muito bem apresentado. Eu acho que a gente não deve esperar grandes cenas de ação de The Gifted. Sim. Eu acho que esse não vai ser nunca o foco da série. Eu acho que o foco da série é no drama familiar, no drama dos mutantes, como tu apontou. Eu acho que a gente não pode esperar que The Gifted seja outro Legion. Não é isso que vai ser. Não vai ser isso. Não é nem um pouco experimental. É completamente diferente. A premissa da série é completamente diferente da premissa de Legion. Mas nós temos, como Misa disse, o dedo do Bryan Singer. Nós vimos o cameo do Stan Lee. Sim. Então parece... evoca muito os filmes do X-Men. E eu vários acho que easter eggs também. É isso que é legal, vários easter eggs, cenas pequenininhas. Eu gostei muito quando tocou o celular e era a trilha da música de abertura do desenho dos X-Men dos anos 90. E eu gostei muito também quando eles entram no do Tex Lounge. Diner, que é Tex Lounge, só o X tá piscando. X Lounge, ótimo. Muito bom aquilo também. Eu espero que a gente saiba mais sobre o que aconteceu e como é que as leis vieram a ser como elas são, o que aconteceu com os X-Men, o que aconteceu com a Irmandade, o que eles fizeram de tão ruins. E talvez um pouco dentro dessa agência governamental, que talvez vá vir a se tornar os sentinelas mesmo, que a gente viu no Dias de um Futuro Esquecido. É isso que eu espero de The Gifted. Eu gostei bastante desse episódio. Aquela reviravolta no final do que aconteceu com o personagem de Stephen Moyer, com o pai. Sim. Eu não estava esperando. Eu achei que ficou meio na cara, assim. Porque... Eu achei que ia ter algum tipo de reviravolta. Não era isso que eu esperava que fosse. Não era isso que eu esperava que fosse a reviravolta. Uma coisa que eu achei legal também é que essa equipe de mutantes que tá se criando, essa rede de mutantes nacional, eles têm os personagens, 2 personagens pelo menos, que fizeram parte daquela primeira cena de Dias de Futuro Esquecido, que é a Blink e o outro, esqueci o nome agora, que eu acho que é o Apache, isso aí. Então, esses 2 ali são personagens que estavam lá, então talvez se ligue um pouco com isso. E tem a Lorna, que pra quem não sabe é a Polaris, mais conhecida como filha do Magneto. Não é irmã direta dos dois, da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio. Se não me engano, ela é de outra mãe. Mas ela tem os poderes magnéticos, como foi bem mostrado ali. E ela tá grávida também, acho que é um bom cliffhanger. No mais, eu acho que foi um episódio genérico, assim, bem só pra apresentar mesmo a situação, colocar todo mundo na rua pra correr e era isso. Mas eu acho que foi muito bom pra esse começo aí que a gente esperava. Eu acho também. Concordo que foi um bom começo. E não tem como a gente não traçar o paralelo entre o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos e o que tá acontecendo nos X-Men. Principalmente na questão que ele disse que a polícia não odeia todos os mutantes, eles estão atrás só dos que estão machucando as pessoas, sabe? Eu acho que isso foi um grande paralelo. E sobre o fato de eles querem ir pro México, porque no México as leis são mais... brandas em relação a mutantes. Exatamente, em relação a mutantes. Mas isso é clássico dos filmes desse tipo de filme, né? Vamos pro México. Pra onde vamos? Vamos pro México. É mais fácil de... eu acho que hoje em dia... Ninguém foge pro Canadá. Ninguém foge pro Canadá. Dificilmente eles fogem pro Canadá. Verdade. Parece que seria mais fácil fugir pro Canadá do que pro México, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver. Então tá, ótimo episódio pra mim. Ótimo episódio. Gostei, tô curioso pra ver o que vai acontecer. Isso, claro, com as suas devidas deficiências, mas eu acho que foi muito, muito consistente naquilo que ele se propôs. Também acho. E eu acho que esse paralelo fica ainda mais claro naquele comercialzinho easter egg que teve. Pelo menos onde a gente viu, hoje passou esse comercialzinho, dizendo que você é americano e se você vê Patriota. Um deles, avise, sabe? Tipo, os Sentinelas, esse grupo chamado de Sentinel. E daí, cortando pra uma transmissão do Marco, falando sobre aquela rede underground de mutantes, que se você for um mutante e estiver com problemas, a gente vai te ajudar. Encontra a gente, acho que... Eu achei também legal a gente ver os poderes desses personagens que a gente não conhecia ainda, como a filha, que tem aquele poder estranho de manipular ar e água de uma forma
diferente, ela consegue condensar tudo. E o guri que tem um poder de tremor, que pode ser uma coisa extremamente prejudicial, extremamente perigosa, e ele não consegue focar, né? Ele não tem ainda o poder de focar esse poder dele. Não ficou muito claro qual é o poder dele, porque ele passa no tremer e aí ele fez os dois chuveiros entortarem. Pessoal, essa foi a nossa review do primeiro episódio da primeira temporada de The Gifted, série nova da Fox sobre os mutantes da Marvel. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio, o que você tá esperando da série, se você pretende continuar. Deixa um joinha se vocês gostaram do vídeo, compartilha nas redes sociais para ele chegar mais longe. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber nossas notificações em primeira mão. Aqui nas descrições nós temos o link da Amazon para comprar os gibis do X-Men. Se vocês comprarem, além de comprar uns gibis ótimos, vocês ajudam o canal. E tem também o link do nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest. É a nossa campanha de financiamento contínuo. Temos diversas recompensas, diversas metas. E se vocês quiserem, podem apoiar o canal com a partir de R$1 por mês, tá bom? Tchauzinho!